Era 21 de julho de 356 a.C., e nesse fatídico dia, o mundo perderia por um incêndio de grandes proporções uma das mais belas obras da humanidade: o Templo de Ártemis, a deusa da caça e vida selvagem. Mas a questão é, o que será que aconteceu de verdade? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fascinante. Hoje falaremos sobre um homem que decidiu destruir uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aproveite para deixar o seu like e inscrever-se no canal. Dessa forma você não perde nenhum vídeo aqui do canal Fascinante. O Templo de Ártemis era um símbolo de orgulho para os habitantes de Éfeso, a cidade-estado independente da Grécia Antiga, que se situava nas proximidades da atual cidade portuária de Esmirna, na Turquia, e tinha Ártemis, a deusa da caça, dos animais selvagens, das terras intocadas, dos partos, das donzelas e da virgindade, como sua patrona. Segundo o historiador grego Heródoto, o templo tinha sido financiado pelo extraordinariamente rico rei Creso, de Lídia, no ano de 550 a.C., e levou em torno de 120 anos para ser construído, sendo finalizado em torno de 435 anos antes de Cristo. E segundo Plínio o Velho, um historiador romano, o templo possuía 127 colunas com 20 metros de altura cada uma, sendo 36 delas ricamente decoradas com desenhos em relevos. No coração de um dos maiores templos gregos da história e o primeiro a ser quase inteiramente construído em mármore, erguia-se uma colossal estátua de Ártemis, toda esculpida em madeira enegrecida. O Templo de Ártemis era tão bonito que impressionou o próprio autor da lista das 7 maravilhas do mundo, que deixou registrado o seguinte texto, abre aspas, "Eu vi as muralhas da doce Babilônia, que é uma avenida de carruagens, e a estátua de Zeus de Alfeu, e os jardins suspensos, e o colosso de Hélios, e a grandiosa construção das altas pirâmides, e o imenso túmulo de Mausolo. Mas quando eu vi a casa de Ártemis, suspensa entre as nuvens, as outras maravilhas perderam o seu brilho, e eu disse, além do Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso." O templo tinha um papel muito importante naquela sociedade, pois, além de ter seu propósito religioso, ele também atraía turistas e comerciantes que movimentavam o comércio local e a economia da cidade, além de reis que ofereciam homenagens à deusa como joias e outros tesouros. Além disso, o templo era usado por fugitivos como um refúgio, pois ninguém jamais ousaria profanar um templo entrando lá para pegá-los. Mas foi em 356 a.C., mais especificamente no dia 21 de julho, que esse templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, teve o seu fim decretado. De acordo com o historiador grego Plutarco, enquanto a deusa Ártemis estava ausente do santuário, auxiliando no parto de Alexandre Magno, popularmente conhecido como Alexandre o Grande, um homem chamado Heróstrato incendiou propositalmente o templo, que tinha levado mais de um século para ser construído. Mas afinal, por quê? Se você chegou até aqui, nos ajude a atingir mais pessoas com fatos históricos fascinantes. Deixe seu like e inscreva-se. Dessa forma, você retribui o nosso trabalho. Agora, voltamos ao vídeo. Em uma única noite, tudo que era feito de madeira, teto, escadas, portas, móveis e a venerada imagem da deusa Ártemis foi consumido pelas chamas e reduzido a cinzas na manhã seguinte. Tudo o que restou do templo, que já foi o mais magnífico da Grécia, foram colunas enegrecidas e arruinadas pelo fogo. Conforme relato de Valério Máximo, autor de Feitos e Ditos Memoráveis, um homem chamado Heróstrato foi rapidamente capturado e confessou que ateou fogo ao santuário para que seu nome fosse conhecido em todo o mundo através da destruição daquela magnífica construção. Como resultado de seu ato infame, Heróstrato foi submetido à tortura e depois executado. Além disso, ele foi condenado ao esquecimento por meio do que mais tarde seria chamado de Damnatio Memoriae. Em latim, significa literalmente condenação da memória. Ou seja, qualquer registro da sua existência deveria ser apagado de todos os registros históricos, e mencionar seu nome seria passível de pena de morte.
O fato é que, por um tempo, a medida foi respeitada, mas eventualmente Heróstrato alcançou o seu objetivo. Apesar da tentativa de eliminar qualquer lembrança dele, o historiador contemporâneo Teopompo mencionou seu nome em uma obra escrita naquele mesmo século, tornando Heróstrato passível de ser lembrado novamente. Na verdade, mais do que ser lembrado pelo que fez, Heróstrato transcendeu os livros de história. Em um poema inacabado do século XIV chamado A Casa da Fama, de George Chaucer, Heróstrato aparece perante a musa Calíope, buscando audiência no Tribunal da Fama. Quando a musa da poesia pergunta por que ele incendiou o templo, Heróstrato responde que desejava fama assim como os outros eram famosos por suas virtudes e feitos. Ele acreditava que tanto as pessoas más quanto as boas eram famosas por suas ações. Então, para assegurar sua própria fama, ele decidiu queimar o templo. Sendo assim, a musa prometeu proclamar sua fama aos 4 ventos, atendendo ao desejo de Heróstrato. Mas Heróstrato não apenas apareceu vivo na ficção, como também na ciência. O complexo de Heróstrato é um termo utilizado na psiquiatria moderna para se descrever pessoas que sofrem de sentimentos de inferioridade e desejam se destacar a qualquer custo. Para alcançar esse objetivo, recorrem a ações agressivas como destruir objetos de arte, patrimônios públicos, bens socialmente úteis e chegam até mesmo a torturar ou matar animais e pessoas. Mas, voltando para a realidade daquela época, a reconstrução do templo começou pouco tempo depois da tragédia, quando os habitantes de Éfeso embarcaram na árdua tarefa de reerguer o templo sobre suas fundações originais. Anos mais tarde, eles receberam com entusiasmo aquele que havia nascido no dia em que o templo de Ártemis foi incendiado, Alexandre, o Grande. Após derrotar as forças persas na Batalha de Grânico em 334 a.C., libertando as cidades gregas da Ásia Menor, o heróico conquistador entrou triunfante em Éfeso. Ele ofereceu-se para financiar integralmente a reconstrução do templo, mas, no entanto, os habitantes de Éfeso estavam em um dilema, pois recusar a ajuda de Alexandre, alguém tão poderoso na época, era algo impensável. Por outro lado, não queriam ficar em dívida com ele. Sendo assim, eles resolveram o impasse de uma forma mais diplomática, tornando-se autores de uma das frases mais icônicas da história antiga. Abre aspas. Eles responderam: é inapropriado que um deus dedique oferenda a outros deuses. Assim, o templo levou 20 anos para ser reconstruído, sem a ajuda de Alexandre. Mas, no século III d.C., os godos, um grupo étnico germânico, invadiram as províncias romanas na Ásia Menor, incluindo Éfeso, e arrasaram o templo de Ártemis em 262 d.C. Na história, não há, de fato, nenhuma notícia sobre uma nova reconstrução do templo de Ártemis. Atualmente, o que resta do templo são algumas esculturas e objetos que estão expostos no Museu Britânico, em Londres, e uma coluna do templo que se manteve firme após tantos terremotos e saques no local. Dessa maneira, se encerra a história de uma das 7 maravilhas do mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o homem que decidiu destruir uma das 7 maravilhas do mundo antigo em busca da fama na história. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para receber mais conteúdos incríveis e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seu comentário ou sugestão de temas. A sua participação é muito importante. Até o próximo vídeo aqui no canal Fascinante.